E aí, gente boa, gente amiga, boa noite. Satisfação imensa estarmos mais uma vez juntos, unidos pela alma, pelo coração, pelas sinais da internet, né, pelas maravilhas da tecnologia moderna, em mais um Estação Gotas, a nossa live, que é um projeto cultural do Grupo Gotas, aqui de Senador Firmino. E aí, vão chegando, gente, vão chegando para a nossa live. Desde já a gente agradece a presença de vocês que estão dando o ar da graça, Maria Aparecida. Pessoal, vai comentando aí com os amigos, familiares, manda um WhatsApp, manda um sinal de vida, que a nossa live começou. E hoje nós temos uma prosa muito boa, tenho certeza que vocês vão adorar. Temos duas convidadas especialíssimas que vão estar do meu lado daqui a pouquinho, aquele dedo de prosa que vai aquecer, esquentar a nossa alma e nosso coração nessa noite de inverno. Eita, frisinho danado, hein? E por falar em aquecer o coração, uma curiosidade. O que você faz para esse período de inverno, de frio, aquecer a sua alma, aquecer o seu corpo? Se agasalha, toma um vizinho ou escuta uma boa história? Eu quero compartilhar com vocês uma pequenina história, só para aquecer um pouquinho a nossa mente e a gente ir se preparando para a nossa live. É sobre Madre Teresa de Calcutá. Acredito que você já tenha ouvido falar dessa santa mulher, cuja vida é um exemplo de luz para todos nós, não só aqui no Brasil, para o mundo inteiro. Quem não conhece, resumindo um pouco a vida dela, ela foi uma freira religiosa católica que dedicou a sua vida à causa dos empobrecidos lá na Índia, sobretudo nessa região, uma cidade chamada Calcutá. E ela se dedicou demais, ela abandonou o convento, os seus estudos, para conviver com aquelas pessoas mais pobres e ser um alento em meio às dores e sofrimento que elas padeciam. Aí, certa vez, um repórter foi entrevistá-la, e ela já tinha um certo renome, uma certa fama internacional, e fez para ela a seguinte pergunta: Maria Teresa, eu sei que a sua causa é em favor dos empobrecidos deste mundo, mas espera lá, é muita gente pobre no mundo. Aliás, na própria Índia e aqui em Calcutá mesmo, é muita gente. E você, seu trabalho, por mais que seja grandioso e homérico, não dá conta de quase nada. Não é a mesma coisa que fosse uma gota de água no oceano? Que valor tem isso? Aí Madre Teresa, uma mulher muito sábia, tinha uma espiritualidade muito fecunda, respondeu para ele com muita serenidade: olha, seu repórter, você falou
verdade. O que eu faço diante de tanta miséria, sofrimento que tem no mundo, minha ação em favor dos pobres, é como uma pequena gota no oceano. Mas sabe o que me motiva a jogar essa gota no oceano? É a certeza de que sem essa pequena gota, o oceano jamais seria completo. E aí, meu querido, minha querida, amigos e amigas aqui do Estação Gotas Online, o que eu, você, o que nós estamos fazendo? Qual a pequena gota que nós estamos derramando no oceano do mundo, da vida, para contribuir com a justiça, com a paz, com a alegria, com a felicidade nossa, da nossa família, sim, mas sobretudo daquelas pessoas que fazem parte da nossa convivência, direta e indiretamente, pelos laços sociais, pelos laços da ética, da moral, da religiosidade. Enfim, qual que é o nosso compromisso no mundo melhor, tá? E como esse mundo é muito grande, a gente tem como abraçar, então vamos dar pequenos passos, começando na nossa família, no nosso bairro, na nossa comunidade, e começando em nós mesmos, tá? Nos cuidando, nos amando, olhando com carinho para a nossa saúde. E o nosso tema de hoje vai trabalhar sobre isso, tá? O cuidado que nós temos com o nosso sono, que é sinal de saúde. A gente vai entender isso muito melhor com as nossas convidadas, tá? Mas antes de chamá-la, eu tô meio enrolando aqui, né? É sempre só esse meio de campo inicial. O pessoal tá chegando. Isso mesmo, povo. Obrigado pela presença. Wilde Cabral entrou, Maria Luísa, Maria Carneiro, Andréia Oliveira, Cristina Gazola. Satisfação. Chama mais gente, tá? O programa só tá começando. É coisa boa que nós vamos conversar. É mensagem, é boa nova, pegando a expressão lá do Evangelho, que nós temos que fazer multiplicar para tantos corações e aquecer essas almas, esses corações com saúde, com paz e alegria, tá? Mas então, antes de eu chamar minhas convidadas, nós queremos sempre, como é de praxe, ou seja, de costume nosso aqui, rasgar nossa alma e nosso coração em sinal de gratidão. Há tantas pessoas que fazem esse nosso programa acontecer. O pessoal da Netstar Internet, nunca é demais repetir, que nos doou, com gentileza, gratuitamente, esse ponto da internet, sem o qual nós não teríamos condições de fazer as nossas lives. Obrigadão, pessoal da Netstar. A vocês aí, ó, que estão nos acompanhando, o nosso abraço, a nossa satisfação, que é a razão de ser do nosso trabalho, tá? Das nossas forças. E esse espaço aqui, olha, agora você me ajuda aí, que eu não vou lembrar dos nomes todos, né? Tem uma turminha aí esperta, animada, muita alma, muito coração, muito comprometimento com a causa do Gotas, que limpou esse espaço meio que de madrugada, de noite, né, Aline? Exatamente. Quem que é a turma? Fala aí. Lucinha. Valeu, Lucinha. Aline. Obrigado, Aline. Edilane. Valeu, Edilane. Marcos Paulo. Ô, Marcos Paulo. Obrigado de coração, gente. Valeu, satisfação. Deus os recompensa sempre, tá? Ó, então, último assunto antes da gente começar a nossa prosa para valer é o seguinte: compartilhe a nossa live. Ela está sendo transmitida no Facebook. Então, entra na página do Gotas no Facebook, procura lá Gotas, Senador Firmino, curta a nossa página, interaja, comentando, perguntando, tá joia? E o nosso programa também vai para o YouTube. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, procure lá Gotas, Senador Firmino, faça seus comentários, interaja com as nossas mídias sociais para a gente ganhar volume de voz e presença aqui na internet, tá bom? Valeu, gente! Deixa de enrolação, vamos começar o nosso papo de hoje para aquecer mais ainda a nossa alma e nosso coração. Então, assim, é com muito carinho, com muita alegria, que eu convido aqui para estar do meu lado Marta e Marcela. Doutora Marcela. Dizem que dentista é doutora, não é doutora? Você vai me explicar, tá? Não, por favor, chega aqui. Doutora Marcela e doutora Marta. Depois, se eu estiver falando alguma coisa errada, elas me corrigem. Boa noite. Satisfação, doutora Marta, Marcela. Vamos nos enquadrar aqui? Isso, beleza. Ó, vocês que têm que aparecer. Arlinda, ajuda mais aqui. Você tem um olhar artístico. Você vem para trás. Você que tem um olhar artístico aí, técnico. Aê, peraí. Vem para trás e deixar elas irem tranquilos. Eu desapareço e você. Peraí. Gente, ó.
E agora, Arlindo? Agora Eu saí, né? Agora você gosta de botar pra cá, pra perto da Marcela. Isso mesmo, gente. A gente... Legal, por exemplo. Agora tá legal, né? Valeu, gente. Olha, é com muita satisfação que eu tenho essas duas aqui ao meu lado, presentes aqui no nosso grupo, na nossa estação online, para nos ajudar nessa prosa boa que é sobre os distúrbios do sono. Porém, entretanto, vamos conhecer quem são essas duas, que elas deem o ar da sua graça. Por favor, se apresentem. Pode começar à minha esquerda, Marcela. Meu nome é Marcela, eu sou médica na especialidade otorrinolaringologia e como uma segunda especialidade a medicina do sono. Eu sou de Ubá, fiz a minha formação toda numa Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e voltei para Ubá após a minha formação para iniciar o tratamento aí, pessoal, sobre do sono, na otorrino. Satisfação, Marcela. Eu sou Marta Parma, eu sou dentista, atuo em Ubá e fui convidada pelo Antônio Maurício para fazer essa entrevista, né? E eu optei porque a minha sobrinha Marcela chega com uma novidade, eu já atuo nessa área, que são os aparelhos intraorais para bronquia e apneia. Então eu achei que como é um assunto muito pouco conhecido e pouco divulgado, que seria interessante que esse fosse o assunto da nossa entrevista. Espero que a gente traga alguma ajuda para todos que assistirem essa live. Queremos agradecer o convite, né? De a satisfação de estar aqui com vocês essa noite. A gratidão é toda nossa, a satisfação também. Olha que legal, nós temos aqui nos nossos bastidores muita gente. Quem que é o companheiro que veio com vocês? Antônio. Motorista aí, acompanhante. Valeu, Antônio, que trouxe a Marta e a Marcela aqui para essa... Ele é meu marido. Já ia provocar. Qual que é o grau de pretexto? De motorista é marido, né? Coisa boa. Obrigado, tá, por ter vindo fazer com que elas estejam aqui conosco, propiciar que elas estejam aqui conosco para a nossa conversa. E tem mais gente aqui nos nossos bastidores. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando, tá? Depois o Arlindo ou a Cássia pega o nome do pessoal para a gente falar aqui durante a nossa transmissão, tá? Só uma curiosidade, que quando eu vi a propaganda nossa, da live de hoje, aí eu mostrei para mais pessoas, aí você a gente é mãe e filha, parece muito. Qual que é o grau de parentesco de vocês? Sou sobrinha da Marta. Marcela e meu irmão. Sim. E antes da gente entrar no nosso tema, ligado à questão do sono, dos distúrbios do sono, etc., em relação à questão da medicina, essa questão da ciência ligada à saúde, etc., para vocês percorrer essa carreira, teve alguma inspiração na família ou não? Como é que foi um pouco essa história ligada à área médica e a sua ligada à área odontológica? Na verdade, o meu talvez tenha sido uma vocação mesmo. Eu tenho até a minha geração, na verdade, são poucos médicos na família. Agora, na geração atual, já se formaram vários, mas nem pai, nem mãe, nem irmãos, ninguém é médico, não. Tenho um tio, que na verdade é tio do meu pai, o tio Jorge, né, médico aqui em Senador, mas até então ele era quase que exclusivo como médico da família, né, e aí agora já surgiram outros. Mas na minha família mesmo eu sou a única. Sim. Agora você está sendo inspiração para outros, né? Com certeza. Coisa boa, parabéns. E Marta? Assim, inspiração de família, eu não tive, não. Eu gosto muito de coisas de miudeza, de detalhes. Não tinha antes da minha geração dentistas na minha família, mas na minha geração tivemos muitos. E eu acho que agora só vai aumentando mais. Eu tenho uma filha que está formando agora no meio do ano. Coisa boa. Já tem muitos parentes. E a odontologia é muito gratificante, é muito linda a profissão. Nossa, parabéns a vocês duas. Agora nós vamos então começar dentro do assunto de hoje. E aí, gente, olha, não fique acanhado, tá? Manifestem-se com seus comentários, com as suas perguntas. O Acácio, o Arlindo vai nos ajudar aqui no registro
dos seus comentários, dos seus pedidos. Todos os momentos oportunos, nós vamos comunicar aquele abraço e deixar que a sua voz ecoe aqui no nosso espaço, tá? Na nossa live. Então, por favor, obrigado pela presença, mais gente entrando, valeu, satisfação. E não se acanhe, participe. Isso aqui é uma construção conjunta de nós, entre nós e com vocês também. Valeu? A primeira pergunta é assim, eu vou jogando as perguntas aí cada um sinta vontade de responder, tá? Eu só vou fazer aqui, jogar a bola e vocês vão conduzir o jogo. A primeira pergunta básica, assim, dentro da questão do sono, é meio beabá, mas qual que é a importância do sono na vida nossa, do ser humano, para a pessoa? O sono é muito importante, né? Na verdade, ele tem algumas funções básicas, assim, seja de aprendizado, de memória, é quando a gente está dormindo que tudo que a gente viveu ao longo do dia, tudo que a gente aprendeu ao longo do dia, é durante o sono que vai se consolidar na nossa mente. Ao mesmo tempo, ele tem uma função também de recuperação de energia, de todo o metabolismo que a gente gastou, que a gente, vivenciou ao longo do dia, é ao longo do sono que a gente consegue recuperar isso. Então, tem até uma função de proteção para a saúde. Se você não dorme bem, você acaba não descansando, não recuperando energia, não produzindo energia suficiente para o dia seguinte, não aprendendo o que você vivenciou, o que você viveu ao longo do dia. Então, ele tem até uma função de recuperação energética mesmo. E isso reflete na saúde como um todo. Em muitas coisas que a gente vai conversar aqui daqui para frente. Sim, sim. Alguma cresce? Eu vou deixar essa área eu falar mais, que é mais área, apesar da gente também acompanhar, porque meu curso não foi só em aparelho, né? A gente também tem essa base. Sim. Ela tem, mas eu vou pedir que ela fale. Ok, beleza. E aí, assim, é uma coisa que é muito... A gente ouve falar bastante, está muito no senso comum, aquela questão, assim, de que o ser humano tem necessidade de dormir 8 horas por noite. Existe essa regra mesmo, tipo uma doutrina que vale para todo mundo? Ou não? Dependendo da pessoa, da idade, essa métrica aí de tempo, ela varia. Ou seja, quantas horas de sono é necessário para a gente ter essa saúde aí que o sono propicia? Isso é realmente um mito, né? Todo mundo divulga isso como 8 horas sendo necessário, né? Para todo mundo. Mas essa generalização, ela não existe, ela não pode acontecer. Porque não só o sono, a quantidade de horas é diferente de uma pessoa para outra, quanto também é diferente ao longo da sua vida como um todo, do recém-nascido ao idoso, né? A gente sabe que quando o neném nasce, ele dorme praticamente o dia todo, a madrugada, o ideal é que seja assim, né? Mas ele dorme muito e chega a dormir 18 horas ao longo do dia. O adolescente já vai dormindo um pouco menos e quando chega à vida adulta, o idoso vai dormir muito menos ainda. Às vezes, 6 horas de sono já são necessárias. Na verdade, a quantidade não importa. O que importa mesmo é a qualidade do seu sono. Se você dorme 6 horas ou que seja 5 horas, e 5 horas são suficientes para no dia seguinte você ter energia, ter disposição, você aprendeu o que você estudou, então 5 horas para você tá bom, né? Não precisa comparar com outras pessoas. A outra pessoa precisa de 8 horas e eu também quero dormir 8 horas. Não existe isso. Na verdade, cada um tem que se conhecer, né? Tem que entender o quanto ele precisa dormir e se ele dormir poucas horas, a gente pede assim, o ideal é pelo menos mais de 5 horas, né? 4 horas no mínimo, mas mais de 5 horas. Mas se ele dormir 5 horas com qualidade, com um sono restaurador, se ele conseguir atingir todas as fases do sono que o sono tem, já está suficiente. Que bom. Então, assim, varia de pessoa para pessoa. Daí a importância, igual você falou, das pessoas, da gente se conhecer e, obviamente, buscar os profissionais da área
para sedimentar, né? Entender, para ajudar, exatamente. Para ajudar nesse processo de conhecimento. Mas aí a gente sabe que hoje em dia, Marcelo e Marta, a nossa geração, a nossa sociedade, muitos afazeres. Por exemplo, eu trabalho e tem uma turminha lá mais nova que trabalha e estuda. E chega de madrugada e tem que preparar para a prova, etc. Final de semana é balada. Ou seja, às vezes nem essas 4 horas de sono aí conseguem. São possíveis, né? São possíveis. Diante de muitos compromissos da vida atual. E acaba tendo a questão de, às vezes, de uma noite com pouco sono. Então, quais são as consequências para, assim, quando a gente cultiva uma vida sem muita qualidade de sono? Esse é um problema, assim, da sociedade moderna, né? Sim. As coisas estão cada vez mais corridas, mais compromisso, as cidades grandes com mais distâncias para serem percorridas, isso sobra menos tempo para o sono. E, além disso tudo, o organismo ele fica muito acelerado muito tempo. Então, você às vezes não tem nem o tempo de desacelerar para chegar a ter sono, a conseguir dormir. Quando você desacelera, você começa a dormir, logo já está na hora de acordar, né? Então, essa ausência de sono, de uma boa noite de sono, ela vai trazer consequência na vida, não só na qualidade de vida da pessoa, mas como problemas pessoais, profissionais, e aumento, assim, inclusive de risco de acidente de trabalho, acidente de trânsito, porque a pessoa fica desatenta no dia seguinte se ela não dorme bem, ela fica cansada, ela fica fadigada, assim, os efeitos a curto prazo são mais essa parte de cansaço, de diminuição de atenção, de aprendizado, diminuição de apetite sexual e acidentes, né? A longo prazo a gente já começa a falar das doenças cardiovasculares, aumento o risco da pressão arterial, que começa a afetar na saúde da pessoa. Assim, ela falou a curto prazo também. Isso já vai afetar a longo prazo, mas a médio prazo também, com várias noites com sono não restaurador, já vem no descompromisso também, né? A pessoa não consegue aprender, não consegue concentrar, ela tem muito sono. Então, assim, realmente é uma bola de neve, se aquilo não se é uma constante. Sim, sim. Nesse caso que você falou de uma pessoa que dormiu uma noite só, não é tanto problema. O problema ficar crônico o problema. Entendi, isso é algo repetitivo, né? Virar um hábito. Porque se você se priva de um sono uma noite por um evento social, uma prova que você tem que estudar, alguma coisa assim, no dia seguinte você está cansado, mas isso é possível ser compensado na noite seguinte, né? Sim. Mas quando você começa todos os dias, você chega muito tarde, tem que acordar muito cedo para ir trabalhar. Você dorme pouco, ou você tem algum outro problema de saúde, que é o que a gente vai abordar muito em relação à apneia, que é uma doença que fragmenta muito o seu sono. Você não consegue dormir, então isso a longo prazo vai ter uma série de consequências. Sim. Então agora a gente vai abordar essa questão dos distúrbios do sono. Porém, antes, Cássio, como é que está aí a galera que está chegando, nos acompanhando? Vamos dar uns abraços, já tem algumas manifestações. Dá um giro aí fazendo favor. Arlindo. Mandar um abraço aí para o André Oliveira. Valeu, André. Fernando Felipe. Moreira. Josimar Carreira. Beleza. Josimar. Sim. Maria Aparecida. Estou vendo aqui Romário Oliveira. Natalino. Ô, Natalino. Valeu, obrigado. Arlindo Gomes. Seu xará? Tem minha prima ali, Cristiane Gasola. Ah, tá. Cristiane Gasola, sua prima? Satisfação, Cristiane. Isso mesmo, gente. Não se acanhe, não se aveste. Esse programa é mutirão de todos, é construção nossa. Dê o ar da sua graça, compartilhe a live, chame mais gente para estar conosco nesse momento. Tá vendo como que a prosa tá boa? Só tá no início, tá? Mais alguma outra manifestação?
Vamos tocar o band, daqui a pouco a gente dá essa paradinha para fazer chegar aqui nesse espaço a sua voz, seu comentário, a sua pergunta também, tá bom? Então agora, Marcelo e Marta, vamos tocar nesse assunto ligado ao distúrbio do sono. Primeiro, o que são esses distúrbios do sono? E quais são os que mais prevalecem, os principais? Existem muitos distúrbios do sono, né? Uhum. Na verdade, existem causas respiratórias que podem afetar o sono. A gente vai focar agora no ronco, na apneia. Existem as doenças neurológicas, doenças psiquiátricas, distúrbios propriamente do sono, né? Que só acontecem no sono e não tem nenhuma outra relação com nenhuma outra doença. Mas o mais que causa mais consequências diretas na saúde como um todo, que tem uma maior prevalência, é a apneia do sono. A apneia. O que seria a apneia? A apneia do sono é um evento respiratório em que a gente tem obstrução, né, na via aérea superior. A via aérea superior é a região posterior da garganta, e essa obstrução ela acontece de forma repetida ao longo da noite, e com essa obstrução a gente tem uma queda na saturação do oxigênio, e essa queda da saturação do oxigênio para o organismo, ela resulta em despertares. Então o organismo vai despertando várias vezes ao longo da noite para poder voltar a respirar, porque com essa obstrução tem a interrupção. E esses vários despertares que acontecem, eles vão fazer a fragmentação do sono, né? Você não consegue aprofundar no seu sono, não consegue ter um sono restaurador. Só completando. Sim. É porque a apneia, tem dois tipos de apneia, né? A apneia central e a obstrutiva. Essa que ela citou é a obstrutiva, né? Quando tem alguma obstrução física, né? Que impede o fluxo contínuo respiratório. Só porque assim, ficou parecendo que só tem ela. Tem a apneia central. A apneia obstrutiva, geralmente a gente tem um esforço respiratório, seja torácico, seja abdominal, para tentar retornar essa respiração. A apneia central está muito mais relacionada a uma parada respiratória pelo sistema nervoso central. Sim. Mas aí, por exemplo, como que o cidadão, a pessoa, ela consegue perceber que ela tem esse distúrbio da apneia? Quais são os sintomas? Como que a pessoa consegue identificar para, a partir daí, buscar o apoio, o socorro médico? Existem alguns sinais bem característicos que, às vezes, até o próprio companheiro pode ajudar, né, a identificar. Um padrão, assim, que a gente estabelece é um indivíduo, geralmente, de meia idade, né, lá pelos seus 40, 50 anos, geralmente associado a um grau de obesidade, e muito relacionado ao aumento da pressão arterial, é mais prevalente em homens também. Pescocinho curto, aquele pescocinho curto, gordo, é um sinal também. E o ronco, né? O ronco é um sinal importante que não necessariamente, né, a pessoa que ronca tem apneia, mas é um sinal importante que a gente tem que ficar ligado. E também, às vezes, ele é muito sonolento. Sonolência diurna, aquela pessoa que cochila em qualquer lugar, sentado, dirigindo, cochila fácil. Opa. Pode investigar, que pode ser que tenha. Como que ele dorme mal, se ele dorme toda hora? Toda hora, exatamente. Tipo assim, a pessoa que está nesses ônibus coletivos, está lotado de gente, está pendurado por lá, começa a cochilar, dormir, de sonhar, é algum indício? É sinal de que ele pode ter um distúrbio do sono. Tá falando de mim, e você assim, encaixou em alguma coisa aí? Tem que ficar atento, esse é um sinal. E aí, no caso, assim, quando a gente começa a identificar esses sinais em nós, qual que é o passo? O que a pessoa precisa fazer para, obviamente, buscar o socorro, mas qual que é o procedimento? Existem algumas especialidades médicas, né, que têm um certo conhecimento da área da medicina do sono, e tem a neurologia, a otorrinolaringologia, a psiquiatria. O pediatra também pode desconfiar nas crianças, né?
O clínico geral também pode desconfiar. E o primeiro exame que a gente pede é a polissonografia, né? É um exame que a gente faz com o paciente dormindo, porque ele tem o objetivo de avaliar o paciente durante o sono. E esse exame, é um exame totalmente indolor, o paciente dormindo ou em casa ou numa clínica, ele vai vigiar todos os sinais do indivíduo ao longo do sono, frequência cardíaca, frequência respiratória, vai fazer um eletroencefalograma, vai medir a saturação de oxigênio, então vai fazer um estudo mesmo do organismo da pessoa durante o sono para a gente suspeitar, para a gente diagnosticar se tem ou não a apneia do sono. Uhum. E no caso assim, se a pessoa não trata da apneia, como fica lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não busca tratar, conhecer, etc., quais são as consequências para o dia a dia da pessoa? Só um exemplo. Às vezes aquele famoso apagão, você está dirigindo, de repente dá um apagão no volante, às vezes até a consequência é acidente fatal. Isso pode ser uma consequência do não tratamento da apneia? Com certeza. O número de acidentes automobilísticos, acidente de trabalho, existem muitos trabalhos focando nisso, né? Que esse número se eleva cada vez que o funcionário, o empregado, ele não tem uma noite de sono boa, não tem um número suficiente de horas, uma qualidade de sono suficiente para ser restaurador, para que ele possa descansar. Então, isso tem tudo a ver. Isso a longo prazo, eu falo a longo prazo mesmo, tem consequências muito sérias de falta de atenção, depressão, a pessoa ela não consegue aprender, ela não consegue concentrar, né? Então, assim, o grande problema disso é a longo prazo. Ah, sim. Exatamente. Um acidente pode acontecer também em curto prazo, né? Dormir muito mal, vai dirigir, sim, que acontece muito com essas pessoas que tocam bailes, que saem na madrugada, que dormem. Aconteceu agora há pouco tempo aqui, né? Ali, voltando de Juiz de Fora, um acidente grande esse mês aí, morreram 2 moças, parece. Nossa. Porque é falta de sono, ele dormiu no volante. Mas a longo prazo tem consequências maiores, né? Isso, assim, é um assunto muito novo. Antigamente não se tinha essa preocupação, né, com o sono do seu funcionário, do motorista de caminhão, do motorista de ônibus, mas as grandes empresas já estão começando a pensar na importância do sono. Empresas de transporte rodoviário, elas já estão começando a, inclusive, né, solicitar que os funcionários façam a polissonografia para garantir que não tenha nenhum distúrbio, e que, se caso tenha, para que se trate, né, para não aumentar o número de acidentes, porque é diretamente proporcional. Vocês falando isso, eu fico lembrando, por exemplo, eu tenho alguns amigos que são caminhoneiros, pessoal aqui percorre essa provisão afora, e às vezes fica a madrugada inteira dirigindo. Aí tem que tomar aqueles arbítrios para poder manter-se aceso. Então, assim, estão trabalhando para empresas. Igual você está falando, as empresas agora estão despertando para essa necessidade, né, deles terem um justo descanso. Porque à medida que eu também não sei até que ponto essa droga que eles tomam para poder manter-se ligados, sobretudo durante a noite, obviamente isso não resolve. Sim. Existem também estudos, inclusive de estabelecimentos comerciais que funcionavam 24 horas e que, na verdade, não funcionavam. E quando começaram a funcionar 24 horas, caía a produtividade. E aí desistiram dessa ideia, voltaram ao funcionamento em horário normal, porque viram que, às vezes, funcionar mais horas não significa mais rendimento do funcionário, significa, às vezes, até prejuízo. Entendi. Pelo aumento do acidente de trabalho, por queda do rendimento durante o trabalho. Existem uns estudos bem legais. Cai a produtividade. Do aumento do número de horas. Ah, sim. É mais tempo, menos mas qualidade. com menos qualidade de trabalho, de atenção, de energia para você, né, desempenhar a sua função. E o resultado, obviamente, fica comprometido. Porque se você trabalha de uma forma desatenta, o número de acidentes durante o trabalho aumenta. Você, né, manipula uma máquina
com desatenção, pode, né, amputar dedo, amputar membro. Olha, gente, tá vendo? Olha que coisa muito interessante e que diz respeito ao nosso dia a dia. Marta e Marcela, uma das intenções desse programa, a gente traz, assim, é trazer conversas como essa que nós estamos tendo e fazer chegar o pessoal que nos acompanha. Esse programa agora é uma transmissão ao vivo, né? Porém, depois ele fica no Facebook, também no YouTube. As pessoas depois começam a comentar, outros que já às vezes sabem do programa agora, mas não têm condições de acompanhar, depois, em outro momento oportuno, acaba vendo o programa. Então, é uma maneira da gente veicular a tantas pessoas informações que às vezes a gente nem tem gosta de falar que é uma prosa nova, a gente nem tem muita noção, e o quanto que impacta a nossa saúde no dia a dia. A importância da gente cultivar o nosso sono e essa falta de atenção com o sono, o que pode acarretar. Em relação a essa questão, por exemplo, da apneia, confesso, eu já tinha ouvido falar de apneia, mas não fazia ideia que seja. E pelo que vocês foram falando aí, eu me encaixei em algumas coisas que, obviamente, no momento oportuno, eu tenho que buscar mais conhecimento e me inteirar mais disso. Tá bom? Até porque, às vezes, eu não gosto de dirigir, não, mas às vezes dá muito sono, então já ficou um sinal de alerta aqui comigo, tá? Vamos continuar a nossa prosa, gente, mas antes da gente continuar, o nosso abraço, a nossa manifestação, Arlindo e a Cássio. É com vocês. Tem uma pergunta aqui, Luciano. Faça chegar a pergunta. Quem que é a pessoa? Fala o nome. É a Lucinha. Lucinha, obrigado pela pergunta. Primeiro, a Sandra Oliveira está mandando boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite, Sandra. Obrigado pela presença. É sobre ronco. Ela pergunta assim: por que a pessoa assopra dormindo com o ronco? Por que a pessoa assopra dormindo com o ronco? Ou então, às vezes, assovia, né? Não, eu estou aqui porque a pessoa assopra, né? Então, na verdade, o ronco, ele é um barulho, né? Ele é um barulho decorrente da vibração da musculatura, da mucosa, no fundo da garganta, na região da faringe, né? Muitas vezes esse ronco está acontecendo porque existe um estreitamento na passagem do fluxo aéreo e o vibrar dessa musculatura, da mucosa, faz esse som, né? Às vezes a musculatura está edemaciada, existem algumas condições que facilitam esse edema, ou hipertrofiadas mesmo, a própria apneia do sono, ela acaba sobrecarregando alguma musculatura que acaba se hipertrofiando, aumentando, fazendo inclusive um estreitamento. Às vezes é uma condição anatômica da própria pessoa, a pessoa já tem aquela boquinha mais aberta, aquela boquinha mais fechada, a língua maior, já tem uma boquinha mais apertada mesmo. E aí, na hora que o ar tenta passar, ele encontra uma resistência muito maior. O pessoal que está aqui nos acompanhando, aqui na sede, presença. Arlindo. Oi. Dá um help ali. Deixa eu hidratar. É difícil. Pergunta se você dormiu. Aproveitar esse raio aqui. Desconectou já. Desculpa. Mas domingo deu isso aí. Depois a internet caiu. Não fui eu. Aí a gente teve que abrir outra coisa. Demorou. Deixa eu ver essa parte. Tá no carro. Que às vezes eu Tá no carro. te sinalizo o que seria. Pode sinalizar, porque é Legal. interessante. Quer dizer, eu fui olhando aqui, às vezes, ver que são